Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes! Como vão vocês? Eu sou a Dani Mário, rostinho novo por aqui, extraordinariamente hoje. Vou ser a host de vocês para um episódio muito, mas muito especial, porque hoje vamos falar sobre o Bengala Verde, saber um pouco mais da nossa história e por que a gente existe mesmo. E para isso, temos duas convidadas maravilhosas e que vão poder entregar essa mensagem com o que elas fazem de melhor, trabalhar com o coração. Então, hoje aqui a gente tem a Roseli Oliveira, que é a nossa presidente maravilhosa. Rose, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui e poder compartilhar com todos sobre como tudo aconteceu. Muito bem-vinda, vamos falar bastante disso. E a nossa diretora, psicóloga e as nossas relações públicas aqui, porque ela é a cara do Bengala Verde. Cecília Vasconcelos, seja bem-vinda, Cecília. Como é que estar aí desse outro lado agora, nossa host? Oi, pessoal de casa, tudo bem? É bem bacana, tô gostando. Vamos ver como que eu me dou sendo entrevistada. Agora o problema é que o foco aqui, eu tô com uma responsa, né? Porque a Ceci é maravilhosa fazendo esse papel aqui. Então, por favor, vocês sejam bonzinhos comigo aqui, que é a minha primeira vez e eu vou dar o meu melhor aqui para entregar o tanto que a Cecília entrega pra gente no nosso dia a dia. Mas antes de começar, eu vou começar a fazer a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos longos, recém-cortados, tá um pouquinho mais curto, mas eu tenho um cabelo aqui na altura da cintura, castanhos, olhos castanhos também, pequenininhos, um nariz pontudinho, lábios finos. Estou vestindo uma camiseta verde do Bengala Verde, um verde escuro, com o nosso logotipo do Bengala Verde, que é um em branco, né? Um olhinho aberto e um outro olhinho fechado que faz a alusão à nossa Bengala Verde. Está lá com o nosso logo. Bengala Verde, queremos que você nos veja. E a gente está aqui num estúdio com iluminação verde, né? Para combinar conosco. Atrás de mim aqui tem uma parede de cimento. E aqui tipo umas espuminhas, né? Com uma textura bem legal, que vai ficar atrás da Cecília e da Rose. Com tudo com tons de verde. Aí eu tenho uma mesa aqui na minha frente de escritório, uma mesa de madeira clara. Estamos sentadas também em cadeiras de escritório, com braços aqui do lado. E hoje, né, no papel de host do Bengala Verde. E o nosso podcast Bengala Verde no Ar tem o apoio da Roche do Brasil, que sem ela a gente não estaria aqui realizando esse sonho de falar para vocês. Então, nosso agradecimento muito especial à Roche. E aí, um pedido para vocês também: sigam a Roche Brasil no Instagram, que eles estão tendo bastante conteúdo sobre oftalmologia aqui para a gente também, né? Então, muito obrigada por nos apoiar e acreditar no nosso sonho aqui desse podcast Bengala Verde no Ar. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, fizessem a autodescrição também, né? E contar um pouco sobre vocês e como que começou, de como que vocês surgiram no Bengala Verde. Rose, vamos começar com você. Eu sou uma mulher de 70 anos, alta, loira, cabelo meio prateado hoje, né? Porque acabei de tingir. Estou vestindo um vestido preto com um echarpe colorido, de marrom e bege. E dentro de um cenário descrito pela Dani aqui, tá? Vou contar um pouquinho sobre como se iniciou a minha caminhada dentro, primeiramente, do Retina São Paulo. Minha filha recebeu o diagnóstico de retinose pigmentar. Hoje ela está com 31 anos e ela tinha mais ou menos 12 anos quando recebemos o diagnóstico. Para mim era o fim do mundo. Tudo foi muito complicado.
porque eu achava que a minha filha ficaria cega rapidamente, não entendia nada sobre a doença. E começamos a pesquisar lugares onde ela pudesse receber tratamento, mas na época eu não conhecia nenhuma associação, ninguém que pudesse conversar comigo a respeito da doença dela. Como ela ainda diz hoje, a doença dela está bastante estabilizada, ela enxerga bem, mas já na época ela reagiu dizendo: mãe, esse não é um problema meu, o problema é seu. Quer dizer, a carga veio todinha para mim, né? E aí eu comecei a procurar, encontramos a doutora Juliana Salum, que, conversando comigo, falou: poxa, muitos pacientes têm o mesmo problema que você. Não tem com quem conversar, não sabe o que fazer depois do diagnóstico. Existe o Retina São Paulo e você podia entrar em contato com eles e você podia assumir como voluntária uma posição dentro do Retina São Paulo. E assim foi. Comecei a conversar com o pessoal, me uni ao Rodrigo Bueno e assumimos o grupo Retina São Paulo e não pudemos parar aí. Isso desde o início, Rô, há 20 anos atrás? Não, mais ou menos, eu relutei bastante em ser voluntária e iniciar o trabalho. Até chegar a hora que eu me conscientizei de que realmente era necessário. Então, tenho já uns 12 anos, mais ou menos, participando no início, Retina São Paulo. Só que aí a gente percebeu que não adiantava apenas ficarmos na área científica, que é super importante e todo mundo precisa também do conhecimento sobre pesquisas e tudo que envolve a área científica. A gente começou a perceber que as pessoas precisam de mais e precisamos ter uma abrangência muito maior. E aí começou a surgir o movimento Bengala Verde, que hoje o Bengala Verde é para o âmbito nacional e que tem dois pilares, o pilar científico e o pilar social, que a gente vai conversar bastante sobre o pilar social agora no decorrer desse podcast. Então, se eu entendi aqui, dentro do Bengala Verde, quando vocês resolveram chamar, né, mudar o nome de Retina São Paulo para Bengala Verde, foi o que dava para enquadrar tudo que vocês queriam trabalhar. Exato. A parte social, a parte, né, de comunidade em si e a parte científica também. Então, foi uma forma de atender a todos os pilares que vocês achavam importante nesse momento. Exatamente. O Bengala Verde ele é para todas as pessoas com deficiência visual. Não excluímos ninguém. E todos nós somos Bengala Verde. Havendo interesse, você é Bengala Verde. A partir do momento que você decide se engajar na causa. Bacana. Legal. E você, Ceci, conta um pouco da sua história. Como é que você entrou no Bengala Verde, mas também como que foi toda a sua trajetória até chegar nesse ponto? Vamos lá, pessoal de casa, eu vou tentar resumir aqui, porque é bastante coisa. Primeiro, minha audiodescrição, eu tô com a mesma blusa da Dani, a blusa de sempre, meu uniforme. Blusa do Bengala Verde é verde, com o logo em branco. O nosso logo, ele é um olhinho com uma bengala no meio. Tô sentada na mesma cadeira de sempre, que também é uma cadeira de escritório preta. O meu fundo, a Dani já explicou. Tem aqui um vidro também bonito, além das espuminhas. Acho que da minha descrição é isso.
Segundo minha chefe, eu tenho 3 facetas. A faceta Cecília psicóloga, clínica, a Cecília doutoranda, pesquisadora e a Cecília que trabalha em associação de pacientes. E foi uma junção dessas 3 Cecílias que fez com que eu chegasse aqui. Então, basicamente, Dani, o processo foi o seguinte. Acho que eu nunca te contei isso, então eu vou contar para você também. Eu passava com um médico que eu não gostava muito e eu tinha muita vontade de tentar uma segunda experiência, ver se alguém dizia alguma coisa nova para mim, uma nova perspectiva. E o meu tio é oftalmologista e ele sempre me recomendou ir em uma médica em específico, que era a doutora Juliana Salum. Eu comecei a passar com a doutora Juliana Salum e comecei a gostar de ir ao médico, entender melhor a minha condição, entender como que o que eu podia fazer da minha vida a partir daqui. Eu era uma pessoa que tinha muita ajuda de outras pessoas o tempo todo, então eu me virava bem, fazia faculdade, mas eu sempre estava muito dependente dos outros. E um dia a doutora Juliana me falou: Cecília, você tem que parar de ser dependente dos outros, os outros não vão ficar te ajudando para sempre, você tem que fazer alguma coisa da sua vida fazendo as coisas sozinho. E eu lembro que eu fiquei muito brava. Eu saí do consultório assim, nunca mais vou voltar nessa mulher, eu quero matá-la. Eu fiquei revoltadíssima. Contei isso pra ela anos depois. Ela deu risada. Mas eu fiquei muito, muito brava. Falei, pai, eu nunca mais volto nessa mulher, ela é louca. Como assim? O que ela pensa que ela é pra falar isso pra mim? E aí foi muito engraçado. E aí ela me apresentou o César, que era um professor que ensinava bengala, ensinava tecnologia assistiva. E ensinava a mexer no computador, no celular, então. E eu comecei a ter independência para ler, para trabalhar, para estudar, para fazer o que eu quisesse. E também para me locomover na rua. Então foi um divisor de águas ali na minha vida muito importante, que eu nomeei de Another Planet. Então, tudo que eu aprendia de novo, que eu achava sensacional do mundo da deficiência visual, que fizesse com que eu conseguisse autonomia e independência, eu falava para minha irmã: nossa, Camila, isso daqui, ó, Another Planet, muito bom. E aí, um tempo depois, o César me chamou para ser psicóloga no grupo de psicoterapia que já existia no Retina São Paulo, que tinha sido travado por um tempo. Quando ele me convidou, eu aceitei, eu falei, tudo bem, posso fazer esse trabalho voluntário, não tem problema nenhum, mas eu nunca fiz um grupo. Aí eu fui estudar para ver como que eu podia fazer um grupo, como que era, o que eu tinha que fazer, como eu tinha que me posicionar. Fui estudar as pessoas com deficiência, porque não é porque eu tenho uma deficiência que obrigatoriamente eu saberia ser psicóloga nesse tema em específico. Então fui estudar bastante e aceitei o desafio. Nisso, a doutora Juliana ficou sabendo e falou assim, calma aí, se você vai ser psicóloga clínica aqui, você vai ser minha aluna de doutorado. E eu falei, tá bom, vou ser. E aí, eu tive um longo percurso, porque eu não tinha um vasto conhecimento sobre o mundo acadêmico, eu tive que estudar muito, aprender muito, começar a publicar na área, entender como a área da oftalmologia funcionava, porque eu sou da psicologia. E aí eu comecei a unir, vamos dizer assim, a psicologia clínica com a psicologia oftalmológica, que não existe, mas eu meio que falo que existe. Então, eu juntei tudo isso e fui para a área acadêmica, comecei meu doutorado e assim por diante. E nesse tempo eu continuei fazendo os grupos de psicoterapia, que ainda existem, pessoal. É um projeto super legal que a gente tem, depois eu posso explicar mais. E fui conhecendo o pessoal do Retina São Paulo, do Bengala Verde. Comecei a gostar muito da causa, entender que realmente as pessoas com baixa visão tinham um tipo de sofrimento em específico e elas precisavam de um tipo de acolhimento que a gente poderia dar, mas que precisava ser algo especializado, voltado para essas pessoas, tanto em conscientização externa quanto em trabalho interno. E aí eu resolvi, em determinado momento, me aproximar e comecei a falar com a doutora Juliana que eu tinha esse interesse. E aí, quando surgiu uma oportunidade, eu comecei a trabalhar com Bengala Verde. E é isso, desde então estou aqui, gosto muito. E aí eu virei as 3 Cecílias, como eu disse no começo. Então foi basicamente isso. E o que veio primeiro, a psicóloga ou a voluntária? Que veio aqui hoje ou que veio na vida? Não, no Bengala Verde. Você começou primeiro como psicóloga, tá. como Não, como porque você chegou? dentre as 3 Cecílias, eu com certeza sou Cecília psicóloga. Mas no Bengala Verde eu fui psicóloga, então eu que coordenava os grupos de psicoterapia. A gente começou em 2019, era um grupo só. 2019, Você criou, mentira. né? Eu criei o grupo em 2017. Mas você que criou o 17 nosso ou grupo 19? que tem, olha só. Gente, eu não lembro que ano que foi. Tem problema. Faz Já tempo. faz algum tempo. Eu criei o grupo, o modelo de como que a gente poderia atender adultos, na verdade, com deficiência visual.
quais eram as principais queixas e como que eu podia fazer uma trajetória para que aquela pessoa conseguisse se conhecer, se perceber, se autocontrolar, se gerir e depois disso aceitar a reabilitação, que é um processo muito importante para a saúde mental. Aí eu comecei a encontrar pessoas, psicólogas que viram meu trabalho e se interessavam por isso. E a gente conseguiu, em determinado momento, patrocínio. Então, a gente conseguia aumentar o número de grupos, hoje em dia são 3 grupos simultâneos, e eu consegui treinar, eu consegui criar uma equipe mesmo de psicólogas. Então, a gente tem psicólogas voluntárias que atendem individualmente pacientes que também precisam do serviço individual, e essas psicólogas são supervisionadas por mim, e a gente tem os grupos de psicoterapia de adultos, que aí já não sou mais eu que fico lá, né, que faço, que modero, eu só coordeno, são 2 psicólogas que trabalham pra gente, que estão fazendo agora. E a gente vai lançar, pessoal, esse vai ser comigo, eu que vou fazer o teste, porque também fui eu que criei, tem que ver como vai funcionar e o quanto funciona, que é o grupo de pais, que a gente também tem uma demanda muito grande aí de pais com filhos com deficiência visual, que tem muita dificuldade de aceitar o diagnóstico, lidar com isso, até mesmo como a Rose já tinha pontuado aqui, né? Era o que eu ia falar. A gente já deu para sentir só no nosso início quanto é importante disso, né? E quantas vezes esse grupo de pais para uma, principalmente para uma criança, fica toda a carga em cima mesmo, né? Então ele precisa ter esse apoio para poder apoiar também o próprio filho, né? Isso é muito bacana. Faz toda a diferença, né? A gente tem vários estudos que demonstram que a forma com que os pais educam os filhos, tendo ou não deficiência, tá, pessoal? Faz com que esses filhos vivam vidas diferentes e criem graus de autonomia e independência muito diferentes. E com a deficiência visual isso deve ser bem mais pesado, né? Porque eu, como mãe, eu vejo como para mim, que meu filho não tem nenhuma deficiência, já é difícil para soltar no mundo, porque você quer proteger, eu imagino para um pai, né, que fica com medo mesmo de preconceito, de acesso, né, de ajuda, deve ser bem mais importante, né? E agora aqui também, gente, é um espaço para tanto para as pessoas com deficiência, né, de estarem informando, quanto para o que nós chamamos, né, as pessoas que enxergam, de videntes, né. Então, muitas das coisas que eu estou há 2 anos no Bengala Verde, mas eu ainda acho que eu estou engatinhando em muitas coisas. Então, às vezes até, quando eu comecei, eu tinha muito medo até de fazer algumas perguntas, porque eu achava, será que eu vou falar certo? Será que isso é a forma certa? Será que eu vou ofender? E a gente fica com medo, e é uma das coisas que eu mais falo para as pessoas que me perguntam sobre isso. Eu falei, quando você tem uma dúvida de como falar alguma coisa, não deixa de falar, porque a gente acaba deixando de aprender e a gente acaba deixando de poder ou ajudar alguém ou fazer alguma diferença porque você tá com medo de fazer algum papel ali que vai te constranger. Então, para eu perguntar para você, Ceci, eu posso falar qual é a sua patologia, qual é a sua doença, tanto faz, como que seria o melhor para eu perguntar? Isso é uma boa pergunta. Lembrando que nem toda pessoa com deficiência tem deficiência por uma doença, né? Muitas vezes pode ter sido um acidente. Por isso mesmo que eu vejo. Como que eu pergunto? Eu gostaria de saber o que levou a sua baixa visão. Então, a pergunta seria melhor isso? É mais fácil isso, porque não necessariamente é uma doença. No mundo médico, a gente não usa patologia, a gente usa doença mesmo. Tem no senso comum uma tentativa de mudança dessa nomenclatura, mas a gente usa doença. A minha doença, ela tem um nome bem esquisito, se chama maurose congênita de Leber. Ela é uma doença com uma prevalência de 1 para 100 mil, mais ou menos. Então, muda um pouco de estudo para estudo, mas vamos dizer que por aí. Então, é uma doença muito rara, é uma doença de causa genética, e ela é degenerativa. E a grande diferença dela para outras doenças que a gente vai conversar aqui é que ela começa ao nascimento. Então, no meu primeiro ano de vida, eu já fui diagnosticada, né? Esse é um... Legal. E no caso da sua filha, Rose, qual é? Minha filha, ela tem retinose pigmentar. Ela tem um problema na rodopsina, né? É genético também. Na realidade, é um pouco mais ameno do que a maurose congênita de Leber. Bem mais ameno. Ela vai perdendo a visão periférica lentamente. Então, ela consegue levar uma visão melhor
até uma certa idade. Então ela vai perdendo essa questão do lateralidade. A lateralidade Isso. perde, né? E a desvantagem é que é um gene dominante, então você tem 50% de chance de passar para um filho o mesmo problema genético. Então, até por isso, quando a gente fala de baixa visão, ela tem de todos os tipos, né? E aí, se você queria que você falasse um pouquinho, só para a gente costuma falar isso bastante vezes, e eu acho que é sempre bom a gente ressaltar, por que tem cores diferentes de bengala? E que se assim, eu tenho baixa visão, sou obrigada a ter uma bengala verde? Como é que funciona? Por que bengala verde? Não, isso eu vou responder olhando para a câmera, pessoal aí de Isso. casa, porque isso é polêmico. Não são todos os países do mundo que têm a bengala verde ou que têm cores específicas de bengala. Isso varia muito de cultura para cultura, porque existem culturas que compreendem que a deficiência visual são várias deficiências em diferentes intensidades. Então, em culturas que a pessoa com baixa visão leve é respeitada usando uma bengala e não é entendida como uma falsa cega, a gente não precisa de diferenciação de cores de bengala. Agora, em culturas que a gente tem uma dificuldade social de compreensão sobre as diferentes condições visuais, aí a gente precisa de cores específicas de bengala. Então, aqui no Brasil, lei federal, a gente tem 3 cores de bengala. A gente tem a bengala verde, que é para pessoa com baixa visão, ou seja, uma pessoa que tem sim deficiência visual, não é uma questão de usar óculos, tá? E essa pessoa ainda tem visão. Então, ela usa a visão residual dela, mas ela tem sim uma deficiência visual. Já a bengala branca, que é, vamos dizer assim, uma cor mais universal de bengala, mais antiga, criada há muito mais tempo e até mesmo mais aceita, ela é para quem tem cegueira total. Existem muitos níveis antes de chegar numa bengala branca e aí tem até discussões sobre quando que você troca de uma para outra, né? Isso é um pouco confuso. E existe a bengala branca e vermelha, que é para as pessoas com surdo-cegueira, né? Para identificar aí que elas têm uma dupla deficiência. Você tem deficiência visual, você é obrigado a usar qualquer uma dessas cores? Não é obrigado, não tem. Não é uma ditadura de cores de bengala. A gente criou um movimento aqui no Brasil, um movimento que veio da Argentina, porque a gente tinha o objetivo de fazer com que as pessoas com baixa visão sofressem menos preconceito na rua. Ou seja, fossem menos vistas como falsas cegas, porque quem tem baixa visão normalmente não aparenta, a deficiência não é visível, e por conta disso as pessoas acham que a pessoa não tem deficiência. Então, se você aparenta enxergar e está com uma bengala, você pode ser muito maltratado na rua. Por isso a gente trouxe para o Brasil essa luta, vamos dizer assim, de identificação de que existem pessoas com baixa visão, de que elas são a maioria, nós somos 6 milhões de pessoas com baixa visão para 500 mil cegos, e de que elas precisam de certas adaptações que são diferentes das pessoas cegas. Isso não significa que a gente tem que separar, né, entre nós, pessoas com deficiência, tanto faz se você tem baixa visão ou se você é cego total. Todo mundo se entende, todo mundo fala a mesma língua. Se o mundo fosse feito só de pessoas com deficiência visual, a gente não precisaria de cor de bengala para nada. Mas, como existem muitas pessoas que nunca viram uma pessoa com deficiência visual, não conhecem, não têm contato, a gente tem sim que conscientizar essas pessoas para que elas aprendam, para que elas tenham conhecimento, para que elas nos tratem de forma diferente. Então, esse é o objetivo, um dos, né, objetivos do Bengala Verde Brasil. Agora, como a Cecília falou, às vezes as pessoas são interpretadas como falsas cegas, né? Agora, você imagine uma pessoa que tem a visão tubular. Ela perdeu a visão periférica e ela tem a visão tubular. Se vocês tentarem colocar as mãos fechadas, tá? Você vai ver que o seu campo de visão, ele vai ser muito restrito. Você não vai enxergar o chão, você vai precisar do auxílio de uma bengala, né, para poder caminhar. Você não vai conseguir enxergar quem está do seu lado, nada para cima e nada para baixo. Mas você vai se sentar num banco, no metrô, ocupar o lugar de uma pessoa com deficiência, tirar o seu celular e começar a ler o seu celular. Por quê? Morreu. Porque você tem
a visão central. Não, É, gente. a pessoa nessa hora morre, né? Tem Morre. pessoas que estão espancadas nessa situação. É E horrível, mas é terrível. exatamente são exemplos como esse que fizeram, né, essas iniciativas. Eu vi mesmo, e hoje, né, onde tudo fica viral, onde todas as pessoas pegam o celular e vão mostrando tudo que acontece, né? Eu vi mesmo logo que eu comecei, aí é engraçado que quando você começa no movimento, você começa a participar mais de um grupo, tudo te chama atenção, né? E eu lembro de um vídeo que viralizou de uma pessoa com uma bengala correndo atrás do ônibus. E a pessoa estava ridicularizando, falou assim: olha aqui, e era em Brasília. E falava assim: em Brasília, até o cego enxerga o ônibus. E na verdade e ela estava de bengala verde. Então, era uma pessoa que tinha baixa visão, ela estava vendo o ônibus, mas isso não quer dizer que ela não tinha uma deficiência, que ela não precisasse da bengala e que ela não tivesse a condição de ver um ônibus, que ainda mais que é uma coisa daquele tamanho, né? Então, é isso que a gente precisa entender também, que antes da gente sair criticando e falando mal, a gente procurar se informar, né? A gente precisa de uma sociedade um pouco mais de empatia na diversidade. E essa é a função do Bengala Verde, a conscientização. Perfeito. E hoje, o que o Bengala Verde faz hoje? Quais os programas que estão no ar? Para que existe o Bengala Verde? O que as pessoas podem contar com a associação? Cecília, começa você falando dos projetos. A gente vai lembrando que tem bastante coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa, vamos lá. A gente tem uma parte de pesquisa, onde a gente ajuda médicos a buscarem estudos aí de tratamento ou de compreensão sobre uma doença com mais profundidade. E a gente tem uma outra parte de pesquisa que a gente diria que está mais no lado social. Então, a gente teve uma pesquisa muito grande, patrocinada pela Roche, que era para entender como era o acesso ao atendimento oftalmológico no SUS. Então, como as pessoas que precisavam de atendimento oftalmológico chegavam lá no SUS? E como elas eram atendidas? Elas gostavam desse atendimento? Dava certo? Elas se sentiam bem? O resultado final era adequado? Então, a gente fez essa pesquisa primeiro nos próprios pacientes e depois em quem trabalha no SUS, para que eles também dessem a visão deles de como essas consultas acontecem. Além disso... Inclusive, pessoal, desculpa te cortar, Ceci, nós fizemos o nosso primeiro episódio do Bengala Verde no Ar, foi sobre essa pesquisa. Então, se você se interessou, quer saber mais como que funciona, acessa aqui nosso canal do YouTube, Bengala Verde, e vá conferir quais são os resultados e o que a gente conseguiu tirar dessa pesquisa para nos ajudar aqui. Então, é isso aí, com certeza, pessoal. E aí a gente tem um pilar social, que é de atendimento às pessoas com deficiência visual. Então, a gente tem esse grupo de psicoterapia para adultos, a gente tem o grupo de psicoterapia para pais, e a gente tem, no momento, o curso de orientação e mobilidade, que ajuda aí as pessoas com deficiência visual a se locomoverem, ganharem independência e autonomia, e também vai ser um dos nossos capítulos aqui, então vale muito a pena assistir o episódio. Com tudo isso, a gente resolveu ir para a área da pesquisa, claro, porque tem a Cecília pesquisadora, e a gente resolveu estudar para ver se as intervenções que a gente está fazendo estão tendo realmente efeito. Então, a gente já fez um estudo grande que a gente vai apresentar no maior congresso de oftalmologia do mundo ainda esse ano, que é sobre o efeito do grupo de psicoterapia para pessoas com deficiência visual, o efeito na saúde emocional, se melhora ou não a saúde emocional dessas pessoas, e a aceitação em relação à deficiência visual. Esse é um primeiro estudo. A gente também tem um estudo de grupo de pais, que é para avaliar o quanto esse grupo ajuda na relação pais e filhos, na diminuição de estresse parental e na qualidade de vida dos pais. E na orientação e mobilidade, a gente também tem um estudo para avaliar se um curso de orientação e mobilidade virtual, que é o nosso diferencial, porque a gente consegue acessar pessoas que não têm acesso à reabilitação, e elas conseguem fazer por ser virtual, a gente vai avaliar se esse modelo virtual funciona, né? Se isso realmente tem um efeito satisfatório e pode continuar sendo realizado aí pela gente e pelo mundo da pesquisa. Então, a gente tem esses pedaços. A gente também tem um pedaço que eu considero bem importante de organização de eventos. Então, a gente faz corridas, onde a gente arrecada fundos para a nossa causa e onde pessoas com deficiência visual podem correr ou caminhar. A gente tem uma parceria com a equipe Aquiles, que tem guias que correm junto com a pessoa com deficiência visual. É muito bacana, quem estiver assistindo e quiser participar, vai ter corrida esse ano. A gente também faz eventos para falar de acessibilidade, inclusão, qualidade de vida.
Nós fazemos rodas de conversa ao redor do Brasil todo para entender quais são as diferenças de ter deficiência nas diferentes regiões e quais são as necessidades de cada região, porque cada região precisa de uma coisa diferente, está num grau de necessidade de acessibilidade e de inclusão. Que eu estou me lembrando são esses, devem ter mais. Também. Teremos agora Olhos para a Cidadania, onde várias áreas da ciência serão discutidas, né, por especialistas e trazendo luz sobre as pesquisas que vêm ocorrendo. Então, é a nossa parte científica também. Isso mesmo. O Olhos para a Cidadania, ele acontece no CIMASP, que é o Congresso de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, onde a gente tem uma grande parceria, até por eu estudar lá, né? Então, e a nossa presidente do comitê científico, a doutora Juliana, também é de lá, então a gente tem aí uma entrada e uma parceria importante com eles. Que eu me lembre de projetos são esses, não sei se eu estou esquecendo algum, pessoal, são muitos, eu espero que vocês gostem e que vocês participem e se sintam acolhidos. E claro, se vocês tiverem sugestões de novos, a gente está aí sempre aberto a ouvir. Lembrando que a gente também sempre aceita pessoas que queiram nos patrocinar, porque tudo isso é gratuito para as pessoas com deficiência visual e para que a gente faça esse sonho se tornar realidade para muita gente, para que a gente mude a vida das pessoas, a gente precisa de verba. Então, eu sei que é complexo dizer isso, mas é uma verdade. Então, quem puder também nos ajudar, a gente agradece bastante. E pode fazer contato tanto pelo site com a gente, quanto pelo @bengalaverde. No início, a gente tinha uma dificuldade muito grande em poder dar para a sociedade, para a comunidade, cursos, porque não tínhamos patrocínio, né? A partir do momento que a gente começou a conseguir algumas parcerias, patrocínio, principalmente da Roche Farmacêutica, Roche Brasil, nós estamos conseguindo oferecer tudo isso. Porque, embora sejamos voluntários, a maioria dos projetos eles têm custo, né? Então, você tem que fazer frente a esse custo. E com essas parcerias é que nós podemos concretizar esses sonhos. Estamos desenvolvendo também um projeto que é o Bengala Verde das escolas. Tivemos já um projeto piloto junto ao Mackenzie, que foi super parceiro nosso, deu muito certo, e agora a gente está buscando patrocínio para poder fazer, transformar esse projeto piloto em um projeto de larga escala, que a gente consiga atingir escolas em todo o Brasil, porque o Bengala Verde tem uma abrangência nacional, tá? E é o que a gente... porque nós precisamos levar isso para o Brasil todo. Não pode ser privilégio dos grandes centros. Exatamente. Não pode ser. Não pode ser. A dor da pessoa com deficiência é a mesma. E a gente tem que mostrar que a deficiência ela não é uma limitação, ela é uma possibilidade de ações diferentes. E isso a sociedade tem a obrigação de mostrar e de cooperar com tudo. É dentro da escola onde a gente pode promover o conhecimento. Nós tivemos o caso de um aluno que, quando falamos sobre degeneração macular relacionada à idade, ele comentou que a avó dele não estava enxergando direitinho. E levou esse conhecimento para dentro de casa, depois ele retornou dizendo: a minha avó foi ao médico e realmente ela tem a degeneração macular. Então, às vezes, as pessoas elas não entendem o que está acontecendo com elas mesmas. E a criança, o adolescente, levando esse conhecimento para dentro de casa, muda, muitas vezes, a vida das famílias de como encarar. Fora conseguir entender de que não haja bullying
com os amigos que têm a deficiência visual. Os professores consigam entender as necessidades, que não é o óculos que vai ajudar, e sim outros métodos que têm que ser desenvolvidos para que eles atinjam plenamente todo o potencial que eles têm para se desenvolver dentro da escola. Né? Então, ele é muito importante. Que bacana. Então, o que você está falando, além dessa questão da inclusão, da pessoa conseguir ter informação para lidar com o que é diferente e até, às vezes, de saber como ajudar também, né? De saber como se portar. Você tem a questão informativa que você vai estender isso pro teu ambiente, Para as famílias. Né? E a parte dos professores também, né? Também. Porque isso também eu acho que é uma diferença grande. É entre uma pessoa que nasce cega e uma pessoa que tem uma baixa visão na fase escolar. Deve ser uma coisa bem complexa isso mesmo, né? E às vezes algum recurso simples mesmo, tipo você ter uma leitura ampliada, uma fonte ampliada, alguma coisa assim. É um direito das pessoas terem um acesso, né? O Bengala Verde em si faz algo nessa direção com legislação, informação, como que é feito essa parte? Como trabalhamos com as demandas, né, que nos são propostas. Por exemplo, as pessoas elas vão entrar em contato conosco e dizer das suas necessidades, das suas dificuldades no atendimento. E fizemos essa pesquisa que a Cecília mencionou, sobre o atendimento no SUS. Com base nesses dados da pesquisa, a gente promove ações de advocacy. Nós vamos até o poder público e dizer, olha, está faltando isso, aquilo outro, precisamos de uma maior assistência aqui. O sistema CROSS, né, que é o sistema que define os prazos, as vagas que se tem, a gente conseguiu detectar vários problemas nesse sentido e vamos procurar as autoridades que cuidam dessa área para que a gente consiga mostrar a eles, que às vezes nem eles mesmos percebem, onde estão os problemas. Tá? Então, a gente trabalha exatamente com isso, para mostrar como se pode facilitar a vida, como facilitar a jornada do paciente, como chegar a um diagnóstico mais rápido, menos cansativo, mais ágil, que às vezes há problemas que a demora demasiada prejudica o tratamento e leva a uma perda de visão cada vez maior. Então, é exatamente nisso que a gente trabalha e que precisa mostrar onde o problema está. Acho legal isso que você está falando, né? Do quanto que a gente procura aí nas relações governamentais que a gente cria trazer as demandas das pessoas com deficiência visual. Além disso, a gente também está com um projeto que as pessoas estão pedindo muito, que é o de tecnologia assistiva. Hoje em dia, grande parte da forma com que a gente contata o mundo é pela tecnologia. E a vida da pessoa com deficiência se torna muito mais fácil quando ela usa a tecnologia a seu favor. A tecnologia assistiva ela é tecnologia para a pessoa com deficiência, feita para auxiliar ou adaptar algo do mundo para aquelas pessoas. A tecnologia é o que traz para a gente independência e autonomia hoje em dia. E hoje em dia, muito diferente de 10 anos atrás, que tinha bem menos coisa, a gente tem muita coisa que realmente muda, assim, o nosso grau de independência, como eu brinquei no começo, é realmente algo de Another Planet. Mas, infelizmente, muitas pessoas com deficiência visual não sabem disso, não conhecem a tecnologia, ou se conhecem por serem tecnologias muito diferentes, que às vezes mudam a forma com que você usa computador, celular, as pessoas não conseguem aprender sozinhas. Então as pessoas não solicitam muito, queremos aulas de tecnologia para aprender a mexer em apps, para aprender a mexer no celular com um leitor de tela que vai ler a tela para gente, para aprender a mexer no computador. Então o nosso próximo projeto que a gente está tentando encampar é esse de tecnologia assistiva, de aula
virtual também, para que as pessoas possam aí se apropriar do que a gente já tem no mundo e que pode trazer uma acessibilidade, uma quebra de barreiras importantíssima para a nossa população. E você falando agora da tecnologia assistiva, também me veio em mente que algumas empresas têm nos procurado também para consultoria em acessibilidade. Eu acho que isso também é muito importante. Empresa, nós precisamos de uma parceria nas empresas, a gente precisa, né? Uma das grandes bandeiras aqui é a autonomia, né? A pessoa com deficiência visual, pessoas com diversas deficiências ali, elas precisam trabalhar, elas podem trabalhar. E isso, né, é muito importante de vocês se informarem e começarem a fazer, porque em muitos ambientes a gente olha de falar assim, eu não vou contratar uma pessoa assim porque eu não tenho como recebê-la. Até você não entrar com uma pessoa que tem essa visão, você nunca vai conseguir adaptar, você nunca vai conseguir promover essa mudança, né? Então isso também é muito bacana. Não sei se você pode falar um pouquinho, Ceci, como que você vê essa mudança de comportamento ou esse interesse pelas empresas para tornar realmente, né, sair do discurso e tornar os ambientes mais acessíveis. Isso é bem legal. Muitas empresas vêm nos procurando mesmo com esse objetivo de tentar acessibilizar desde escolas, universidades, até grandes multinacionais e até mesmo empresas e instituições governamentais. Então, de diferentes áreas, as pessoas estão nos procurando porque elas querem conseguir trazer acessibilidade, muitas vezes, para os funcionários com deficiência visual e para os clientes, quem pode aparecer por lá. É muito legal porque a gente trabalha aí com acessibilidade que vai muito além da arquitetônica, né, que é o que a gente costuma imaginar no senso comum, rampa, piso tátil, e a gente vai para as outras acessibilidades, né? Acessibilidade na forma de programar as coisas, nos métodos de trabalho de ensino, acessibilidade nos instrumentos, nas tecnologias, acessibilidade na atitude, né? Como agir de forma respeitosa, de forma aberta, de forma disponível. Então, a gente vem trazendo essa consciência aí para as empresas e a gente fica muito feliz deles procurarem esse tipo de serviço que não era tão procurado antes e deles terem interesse em aprender com a gente. Acho que essa é a grande questão. Ninguém nasce sabendo, a gente não sabe sobre tudo no mundo, isso é impossível. E mesmo quando a gente já sabe muito, a gente sempre tem algo a aprender. Então, procurar o conhecimento, eu acho que é o caminho certo, né? Ninguém aprende sem procurar o conhecimento ativamente, e é isso que eles estão fazendo. A gente agradece muito aí a parceria e também a confiança no nosso trabalho nesse sentido. Só para ilustrar, tem um empresário, um grande empresário nacional da área do varejo, isso viralizou aí um tempo atrás. Ele estava para inaugurar uma loja e foram fazer a vistoria na loja dele e disseram, não, falta acessibilidade aqui, falta o piso tátil. Ele falou, mas eu não quero colocar piso tátil. Como não? Tem que colocar. Nossa, paguei um absurdo por esse piso maravilhoso, agora eu vou enfeiar o meu piso com aquela coisa horrorosa, cheia de bolinha e risquinho. Que ninguém usa, né? Que ninguém usa. Ele esqueceu que ele tem os clientes que possam ter deficiência visual e que trazem o dinheiro para ele também. Porque as pessoas com deficiência visual são consumidores. E você tem que adaptar tudo, todo tipo de público. Então, é isso. E uma pessoa que, às vezes, por pura ignorância, acaba dando uma declaração dessa. Então, você tem que educar o povo, tem que educar os empresários, as empresas, tem que ter consciência de abrir as portas para todo e qualquer cidadão, tenha deficiência ou não. E a gente não está falando de poucas pessoas, né? Não. A gente tem muitas pessoas aí com deficiência. Tem, Cecília, mais ou menos o número de pessoas com deficiência no Brasil? A última PNAD atualizada 2022, se eu não me engano, 8,9% são pessoas com deficiência. Isso dá 18 ponto alguma coisa milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Imagina se você excluir todos esses consumidores.
E não só isso, né? Esses consumidores têm família Tem também, família. né? Tá dentro da causa, então você não precisa ter a necessidade para que você consiga ver a importância A daquilo, né? importância. Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo aqui e quer fazer parte do Bengala Verde, como que eu faço para fazer parte do Bengala Verde e desses programas aí, todos que vocês falaram, maravilhosos? Como que eu faria para participar desses programas? Como que funciona? Então, pessoal aí de casa, a gente tem algumas opções. Vocês podem participar do Bengala Verde, não precisa ter uma carteirinha nem nada. É só vocês olharem aqui depois do episódio os dados que a gente vai colocar para vocês se inscreverem e receberem nossas informações. E a gente também tem isso no Instagram, no YouTube, nas nossas mídias sociais, avisando quando que vai ter evento, quando que a gente vai fazer curso, como que vocês podem participar. Então, vocês sempre têm que ficar de olho nas nossas redes, o @Bengala Verde publica isso. E o meu Instagram também, @Cecília Vasconcelos, com 2 L's, PC. Vocês também vão ter bastante informação sobre o que a gente está fazendo, o que a gente conquistou para a nossa população e coisas no geral. Além disso, a gente tem um programa de voluntariado que está aberto para quem tiver interesse. Vocês podem se voluntariar por demanda, ou seja, vocês fazem uma inscrição e a gente chama quando a gente precisar de ajuda em algum evento. Se vocês puderem ir lá ajudar as pessoas com deficiência, show. Se não, tudo bem, não tem nenhuma obrigatoriedade. E a gente tem também os voluntários fixos, que daí seriam pessoas que ficariam com a gente de forma mais próxima e que nos ajudariam aí no dia a dia, semanalmente, depende aí da disponibilidade de cada um, para que a gente pudesse fazer todos esses projetos rodarem e até mesmo criar novos projetos ou coisas do gênero. Então, quanto mais mãos a gente tiver, melhor para a gente precisa muito disso. Quem tiver interesse também se inscreva aí como voluntário nosso. Bacana. E quem quiser contribuir de alguma forma financeira, como é que vocês aceitam doações? Como é que funciona? Bom, gente, para isso, vocês pegam o QR Code e o link, vocês podem doar, é o nosso Pix. E também, quem tiver interesse, pode entrar no direct em contato com a gente ou pelo WhatsApp, que a gente vai responder vocês e a gente pode fazer parceria em projetos e muito mais. Aí depende do como vocês querem fazer a doação ou o patrocínio. A gente agradece desde já, a gente vive a partir disso e transforma a vida das pessoas com isso também. E todo mundo pode ajudar muito a gente curtindo esse episódio, curtindo as nossas publicações, né? Compartilhando também, né? As nossas publicações, as informações que a gente passa, porque isso é muito importante, porque quanto mais a gente tiver abrangência, a gente vai conseguir ajudar o maior número de pessoas e também ter essa visibilidade que é muito importante. Então, toda atitude é muito importante, seja financeiramente, seja no programa de voluntariado, a gente precisa muito e a gente acredita muito que vamos conseguir cada vez mais ajudar o maior número de pessoas possíveis e da gente aumentar essa comunidade também, que tem uma força muito, muito bacana na vida, no dia a dia das pessoas, né? E agora a gente já está encaminhando aqui para o nosso final. Eu queria que vocês pudessem, o que vocês gostariam de deixar como uma mensagem final para esse episódio ali, sobre o Bengala Verde, ou para as pessoas que estão nos assistindo e que precisam, né, de um apoio. O que vocês teriam para falar para essas pessoas? Pessoal, eu acho que receber um diagnóstico não é fácil. Se precisa de apoio, porque entender o que está acontecendo demora, é difícil, e as pessoas podem contar com o Bengala Verde para isso. Tá? Eu acho que é muito importante também que as próprias pessoas com deficiência visual sejam ativas. Elas têm que lutar. Não adianta você ter uma instituição, uma associação de pacientes, onde os próprios interessados não são atuantes. As coisas, elas têm que ser conquistadas. Só através da união, da luta, é que a gente vai conseguir tudo isso. Então, façam parte do Bengala Verde. Lutem por seus direitos. Nos ajudem nisso. É o mais importante. Porque é muito necessário a ajuda de todos.
Com certeza, pessoal. E o que eu gostaria de falar para as pessoas com deficiência visual que estão nos assistindo, independentemente se vocês estão na fase de tentar aceitar ou se vocês já aceitaram, procurem o Bengala Verde, façam parte dos nossos cursos, conheçam outras pessoas com a mesma condição que vocês. Isso ajuda muito, eu garanto. Participem dos nossos eventos, estejam com a gente. E claro, se vocês quiserem se tornar parte, trabalhar com a gente, vai ser um prazer ter cada vez mais apoio e ter pessoas com deficiência visual aqui na nossa equipe. Além disso, para as pessoas que não têm deficiência visual que estão nos assistindo, eu espero que vocês tenham gostado do trabalho que a gente faz, entendido um pouquinho o porquê do Bengala Verde, o porquê a gente entende que isso é importante, qual é o nosso propósito, que vocês possam aí divulgar esse conhecimento, passar para frente e tornar o mundo mais bengaleiro verde. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada, Rose, muito Obrigada. obrigada, Cecília. E o Bengala Verde, o importante aqui, o Bengala Verde é feito por nós, por todos nós aqui, ele é feito por pessoas e para pessoas. Então, é muito importante esse engajamento de toda a comunidade, a gente quer vocês conosco, seja como apoiador, voluntário, como audiência. Então, por favor, deixa a sua curtida aqui, nos sigam nas redes sociais e participem. Então, eu queria fazer um convite para vocês. Aqui nos comentários, podem mandar suas dúvidas aqui pra gente. Se vocês tiverem ideias de projetos, se tiverem alguma demanda, coloca aqui que a gente vai olhar com muito carinho disso. Como a Roseli falou, a gente precisa ouvi-los para saber o que a gente vai, onde a gente vai trabalhar e onde a gente vai atuar. Então, não coloque isso como se, olha aqui, a gente tá aqui, o Bengala Verde são só as pessoas que estão vestindo essa camisa. Não, o Bengala Verde somos todos nós. Então, a gente conta com a participação de vocês e muito obrigado por mais esse Bengala Verde no ar. Até o próximo episódio e tamo junto.